Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, inspirados pelo testemunho de Santa Catarina de Sena, contemplemos, os mistérios da nossa fé participando da liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42. Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-se sair as bodas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então, essa primeira leitura fala pra gente, sobre a ressurreição de Tabita, Muitos ali estavam chorando, achando que ela estava morta. E aí, ela ficou doente e morreu, E muitos ali começaram a chorar, E todos ali começaram a se lamentar. E aí, Pedro mandou que todos saíssem, Em seguida, ele se pôs de joelhos e rezou, Aí ele voltou para o corpo e disse, voltou para o corpo para perto do corpo de Tabita e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, viu Pedro e levantou-se, E aí Pedro deu a mão, E aí ele chamou, os fiéis e as viúvas, E ele disse: vocês não precisam mais chorar, Ele falou que não precisam mais chorar, porque Tabita está viva. E aí toda a cidade de Jope, muitos acreditaram no Senhor. Então, tudo isso Pedro fez em nome de Jesus. Então, que nós realmente possamos dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos também. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículos 60 a 69. João, capítulo 6, versículo 60 a 69. Naquele tempo, muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E disse: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o Evangelho de hoje, ele pode ser dividido em 2 partes. Na primeira, Jesus responde à murmuração de todos que o seguiam. E na segunda, Jesus dialoga com os discípulos mais íntimos, com os 12,
né? Muitos desistiram, não seguiam mais a Jesus. Infelizmente, não andavam mais com ele. Achavam dura demais sua palavra e sua proposta. Por isso, Jesus lhes disse que, tendo ouvido o discurso do pão da vida, ficaram escandalizados. Muito mais escandalizados ficarão ao verem sua paixão e morte. Se não conseguiam crer nele como um pão vivo que desceu do céu, não conseguiriam crer em sua ressurreição e elevação, ascensão, para onde estava antes. Então Jesus se volta para os 12. Vós também quereis ir embora? Ora, ir embora significa desistir, rejeitar Jesus. E quem o rejeita, rejeita o Pai. Pedro, em nome da comunidade, confessa e faz a opção da fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Essa é a fé da Igreja nascente dos finais do século I. A fé de que Jesus é o alimento e a salvação do mundo. A fé de que Jesus é o Messias, o Santo ungido de Deus. Nós, hoje, cremos firmemente que Jesus é a nossa salvação, o único capaz de nos livrar de todos os males causados pelo pecado presente no mundo, né? Essa é a reflexão, né, para hoje, né? Então, nós temos que espalhar essa boa nova, que Cristo é a nossa salvação. Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, que nós possamos dar testemunho disso, tá certo? E então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.